O Davino Chai, O Davino Chai, O Davino Chai, O Davino Chai. Havenu Shalom Alechem, Havenu Shalom Alechem, Havenu Shalom. Aquele que é poderoso, aquele que opera milagres. Você crê que Yeshua pode te curar hoje? Não sei porque veio muito na minha memória aquela mulher que há 15 anos estava enferma, gastou muito dinheiro, mas ela disse assim: se tão somente eu tocar em seu tzitzit, é nas franjas, eu serei curado. Que coisa maravilhosa. É a fé, né? Muito lindo isso. E estava um monte de gente em torno de Yeshua. Interessante isso, porque muita gente estava tocando nele. E quando ela tocou, Yeshua falou: epa, quem me tocou? Quem me tocou? O discípulo falou: Senhor, que loucura é essa, quem me tocou? Está cheio de gente te tocando. Ele falou: não. Alguém me tocou e saiu virtude de mim. E ele olhou para trás, era aquela mulher. Amém? Então, meu irmão, presta atenção. Se tu crê hoje, tu será curado, você será transformado pelo poder de Deus, porque Yeshua falou lá no madeiro: Senhor, está consumado, está tudo feito, está pronto. Eles podem ser salvos pela fé, eles podem tudo que pedir a ti, Pai, em meu nome, tu os dará, porque tu os ama como ama. Amém. Meu irmão, o amor de Deus por Yeshua é imensurável. E ele te ama igualzinho. Você acredita nisso? Quem acredita? Amém. Então você concorda que tudo que você pedir ao Pai, é claro, coisa justa, em nome de Yeshua, tu receberá. Então, se você crê nisso, então o problema já acabou hoje. E você há de testemunhar semana que vem, porque Deus muda o cativeiro das pessoas. Deus muda, Deus ele tem poder sobre todas as coisas. Tem poder e autoridade. E o Filho dele nos garante que se pedirmos, em nome dele, nós receberemos. Ó, já recebemos 4 pedidos de batismo. Não é? Ser batizado em nome de Yeshua. Não é? A gente é batizado no nome daquele que nos salva. Por isso que Paulo falou que Israel foi batizado em Moisés. Nós somos batizados em... Então já tem 4 ou 5 pessoas pedindo para serem batizadas. Amém? Nós vamos orar, jejuar e marcar o batismo dessas pessoas para que elas sejam entregues nas mãos do verdadeiro pastor de nossas almas, Yeshua HaMashiach. Glória a Deus. Eu estou vendo a minha irmã aqui, estou feliz de vê-la. Ela tem um papel importante numa coisa que aconteceu na minha vida. Eu até ontem, por coincidência, falei com a irmã isso. Eu estava numa congregação e a gente estava expulsando lá o demônio. O demônio falou para mim assim: poxa, não faz isso comigo não, sempre fui legal com você. Olha, minha irmã, você está rindo? Não, não é brincadeira não, esse foi sério, né? Não, aí, na hora que ele falou comigo, ele me quebrou, porque eu pensei assim: ué, aonde esse demônio está sendo legal comigo? Eu continuei ali, expulsamos o demônio, mas ficou no meu coração. O que eu estou fazendo para esse demônio ser legal comigo? E no trabalho eu fiquei meio paranoico com aquilo. Eu no trabalho ficava preocupado, eu ia nas congregações, ficava preocupado, orava: Senhor, aonde esse demônio está sendo legal comigo, Senhor? E nada.
Aí eu entrei numa paranoia e pensei assim, então esse demônio deve estar em mim, porque ele está sendo legal comigo. Então eu quero ir num lugar onde as pessoas trabalham com libertação, porque então ele vai sair de mim em nome de Yeshua. Aí me falaram para ir na casa da irmã Mara. O marido dela era pequenininho, né, minha irmã? Grandão. Ele ficou nas minhas costas. Você lembra disso, minha irmã? Ficou nas minhas costas. Ela começou a orar e, graças a Deus, não tinha nada. Mas, olha como que... Não, mas a gente tem que estar amadurecido, minha irmã. Porque o diabo não presta, não é? Fiquei meses com aquela paranoia, com aquela preocupação, com aquele... Entendeu? Hoje eu estou rindo disso, mas na época eu não ri não, meu irmão. Eu saí daquela congregação, mas abatido. Meu Deus, o que eu estou fazendo que ele é legal comigo, Senhor? Por que o Senhor não me... Briguei até com Deus, por que o Senhor não me mostrou? E eu fiquei naquela... Viu, meu irmão? Precisa de amadurecimento. Eu não tinha ainda amadurecimento para essas coisas, né? Acredito que a gente nem tem ainda, né? A gente vai no decorrer aprendendo, né, coisas. Amém? Fico muito feliz de vê-la. Nós estamos na Parashá Balak, não é? 41ª porção semanal, ano de 5.782. Essa Parashá vai de Números 22:2 a 25:9. A Haftará, que é a porção dos profetas, é Miqueias 5:6 a 6:8. E a porção do Berit Hadashá, Nova Aliança, é Lucas 22, de 1 a 71. Ontem nós não falamos da Parashá. Ontem nós falamos de tefilá, né, oração, que eu acho que nós temos que aprender a orar. Nós temos que orar constantemente. A Bíblia diz, orai sem cessar. Orar sem cessar, meu irmão, tem que orar todo dia. Israel tem-se o hábito de orar de manhã, ao meio-dia e ao entardecer, 3 vezes ao dia. Rafael, posso fazer assim? Pode. Posso orar mais? Pode também. Não tem nenhuma restrição para você orar. Ah, Rafael, mas eu estou orando, parece que o céu é de chumbo. Meu irmão, parece. Parece. O pai de João Batista orou quantos anos para ter um filho? Será que ele falou, poxa, parece que o céu está como um chumbo, sei lá, né, que eles falam, como um bronze? Hein? Deus não está me ouvindo? Meu irmão, Deus não é surdo. Deus não é surdo. Criaria eu a boca e não falaria? Eu posso dizer assim, criaria eu o ouvido e não ouviria? Não é? Então Deus ouve a sua oração sim. Pode ser que Deus não responda, e são 2 razões que Deus não responde. Você sabe quais são? Uma que tu pratica iniquidade, outra que você pede para a sua própria concupiscência. São essas 2 razões que Deus não atende o homem. Amém? Não é que ele não ouve, ele não atende. Agora, se você pede segundo a vontade dele, ele te ouve. Agora, ele atende no momento que ele quer, não, que ele sabe que é para ser atendido. E outra coisa, meu irmão, uma vez eu estava insistindo, Deus, o senhor tem que falar comigo isso. Deus falou, ele falou, sabe o quê? Rafael, eu falo quando eu quero. Aí eu parei, falei, faz sentido, porque não sou eu o Deus, é ele, não é verdade? Então, se ele falar sempre quando eu quero, quem que manda? Amém, gente? A gente precisa entender essas coisas. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. Deus nunca vai lhe abandonar. Nunca. Ah, mas Deus não está falando comigo, meu irmão. Fica quieto, tudo tem seu tempo. Porque às vezes a gente lê na Bíblia, parece que Deus está falando com Abraão todo dia. Não é verdade isso. Amém? Às vezes, de um versículo para o outro, tem anos. Tem 13 anos, 14 anos. Então aprende isso. Às vezes Deus vai te falar hoje e amanhã, mas às vezes ele vai escalar e ele vai demorar um pouco mais a te falar. E para tudo tem um fundamento, porque Deus não faz nada à toa. Amém? Tem um fundamento de aprendizado, tem um fundamento de amadurecimento, essas coisas, né? Eu, por exemplo, tive que esperar minha esposa 14 anos, não é? Ah, Rafael, todo mundo vai esperar a esposa 14 anos? Claro que não.
Mas o Rafael precisava, Deus precisava amoldar Rafael da maneira que ele queria, porque senão Rafael ia jogar tudo para o alto, entende? Então, às vezes, Deus ainda não te respondeu porque Ele está te tratando para você receber aquilo que Ele dá. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é galardoador. O que é isso? Ele gosta de dar presente. Ele gosta. Não é ninguém que manda Ele fazer, não. Viu, meu irmão? Ele que gosta. Ele mesmo disse, eu gosto de abençoar. Então, meu irmão, se a bênção ainda não chegou, tem uma razão. Aquieta teu coração, tá? Que a bênção vai chegar, porque Deus tem poder para mudar a vida de todos nós, tá? Glória a Deus. Então, mas hoje eu vou falar sobre Miqueias, porque a gente precisa conhecer os profetas de Deus, tá bom? O profeta Miqueias, ele é natural de uma cidade chamada Moraste, ou Morasti. Era um pequeno povoado de camponeses perto da cidade de Gate. Já ouviu falar da cidade de Gate? Na fronteira com os filisteus. Então, você imagina, ele morava perto do conflito. Lembra da faixa de Gaza? Ele morava ali, perto daquela região. Então, você imagina. E naquela época, quem habitava em Gaza não eram os árabes, eram os filisteus. Porque agora quem habita em Gaza são os árabes. Mas naquela época eram os filisteus, que eram ferrenhos inimigos de Israel. Lembra do Golias? Era de lá. Fazia parte do reino de Judá. Israel já estava dividido em duas nações, Israel e Judá, por causa do pecado do rei, não é verdade? De Salomão. Fazia parte do reino de Judá, sendo uma aldeia na fronteira com o território dos filisteus, que eram inimigos ferrenhos do povo de Deus. Por essa razão, Moraste era rodeada de fortaleza. Gente, era um lugar muito movimentado, porque tinham diversos conflitos e brigas constantes. Então, Israel tinha o quê ali? Quartel que a gente chama hoje, né? Local onde ficavam soldados, essas coisas. Era uma fronteira tensa. Não tem fronteira tensa hoje? Não tem? Então, ali era uma naquela época. Não é? Tinha muitos soldados e oficiais para garantir a segurança do reino de Judá. O pagamento desses oficiais do exército de Israel, de Judá, era feito com terras. Olha aí, ó, o problema. Pagava esses soldados com terra, muitas vezes roubada do povo ali, camponês, de judeus que trabalhavam na terra, não é? Por isso, o ambiente em que Miqueias viveu era marcado por latifundiários, altos impostos, aldeias sendo saqueadas pelos como é que chama? Filisteus, não é? Roubos, trabalhos forçados, prostituição e idolatria. Esse é o ambiente tóxico que o profeta foi levantado, né? Miqueias andou como profeta durante os governos de 3 reis. O ministério dele foi longo. Ele profetizou ao rei Joatão, ao rei Acás e Ezequias, 3 reis. Entre os anos de 740 a 687 antes de Mashiach. Veja isso em Miqueias 1:1. A palavra do Senhor que veio a Miqueias morastita nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Ele profetizou mais ou menos uns 53 anos. É pouco? Hein? 53 anos profetizando. No meio a uma decadência espiritual e moral de Israel e de Judá. Você imagina? Devia se sentir sozinho, falando e ninguém ouvindo. Veja em Miqueias 6, de 9 a 13. A voz do Senhor clama à cidade, e o que é sábio temerá o seu nome. Escutai a vara de correção, e quem a ordenou? Está dizendo assim, vou traduzir, escutai a correção,
E veja quem que ordenou essa correção, Deus, né? Porventura ainda há na casa do ímpio tesouro de impiedade, e a efa desfalcada. Sabe o que é efa desfalcada? Hein? O pessoal, para ganhar mais dinheiro, isso, fazia a medida errada. Isso é pecado. Eu não posso colocar aquela barrinha de ferro na feira ali para o negócio pender para o meu lado, não, que é pecado. Deus vai cobrar. Se tem crente que trabalha em feira e faz isso, meu irmão, pode orar em língua, pode fazer o que for. Sabe o que vai acontecer? Será condenado se não se converter e não colocar o peso certo, porque Deus não se agrada de roubo. Isso é roubo. Amém? Que é detestável, Deus detesta isso, ó. Justificarei ao que tem balanças falsas. Olha como é que Israel estava, gente. Terrível, né? Ó. E uma bolsa de pesos enganosas. O que é bolsa de peso enganosa? Não é com peso? A gente usa hoje, né? Só que ele fala, isso aqui pesa 1 quilo, mas não pesava 1 quilo, pesava muito menos. Te enganava, entendeu? Olha como Israel estava. Pois os ricos da cidade estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras. Você estava lá na sua casa, aí alguém ligava para você, disse que eu não estou, disse que eu não estou. Isso é mentira, gente, não pode. Ah, mas o cara é chato, não interessa, atende ele, diz assim na cara dele, você está chato, mas não mente. Você não vai ser condenado se você dizer que eu sou chato, mas você será condenado se eu te procurar e você dizer, eu não estou em casa, você estando. Diante de Deus, Deus vai lhe acusar. E quando Deus acusa, ele vai ter algum advogado a favor? Quem vai ficar a favor, meu irmão? Ninguém. Então aprende. Ó, pois os ricos da cidade estão cheios de violência, e seus habitantes falam mentiras, e a língua deles é enganosa na sua boca. Assim, eu também te enfraquecerei, ferindo-te e assolando-te por causa dos teus pecados. Então Deus está dizendo, eu vou enfraquecer Judá. Ó, e quando Deus fala, ele, com certeza, pode demorar 10 anos, mas que ele faz, ele faz. Às vezes tem pessoas na igreja que ficam pecando, às vezes pecadinho, mente, faz isso, faz aquilo. Deus fala isso para ele. Eu te enfraquecerei. E às vezes a pessoa quer levantar, pum. Quer levantar, cai. Quer levantar, cai. Mas não olha que está pecando contra Deus. Amém? Miqueias foi um profeta tão importante para o povo de Judá que o profeta Jeremias fala dele depois de mais de 100 anos. Ó, como foi marcante Miqueias. Jeremias, após Miqueias, 100 anos depois, fala dele. Para você ver como esse profeta foi importante. Porque as palavras dele eram lembradas como palavra de fogo. Por que de fogo? De juízo. Por que Deus manda a palavra de juízo? Porque está em pecado. Deus não coaduna com pecado de espécie nenhuma. Amém? Olha o que Jeremias fala. Jeremias 26, 18 a 19. Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, Sião será lavrada. Sião quando Deus fala Sião, está falando de toda a terra, de todo Israel. Então não está falando só de Judá, não. Amém? Está dizendo também de todo Israel. Será lavrada. Lavrada é o quê? Quem sabe? Não é lavada, não, é lavrada, lavrar. Vai ser esmagada. Algo vai passar por cima. Tem gente que confunde lavada com lavrada. Lavrada é terrível. Lavada fica bom, né? Mas lavrada, a coisa é de sofrimento. Ó, Sião será lavrada como um campo,
e Jerusalém se tornará em montões de ruínas. Ué, mas Jerusalém não é a cidade de Deus? É, continua sendo. Mas que ele derrubou ela, derrubou, não derrubou? Hein? Pois é. E o monte desta casa como os altos de um bosque. Aconteceu ou não aconteceu? Quando Yeshua chegou na terra, ele andava muito no templo, viu? E ele estava saindo do templo lá, junto com os discípulos. E os discípulos gabaram a beleza do templo. E o que Yeshua falou? Não ficará pedra sobre pedra. Jesus não estava profetizando, ele estava relembrando aquilo que Deus prometeu fazer se Israel tivesse em estado de pecado. Ele jogaria aquela casa no chão. E o que ele fez? Jogou no chão. Cadê ela? Mas ele já falou que vai reconstruir ela, né? Vai levantá-la de novo. Mas que ele derrubou. Porque Deus não mente, meu irmão. Se Deus falar para você que tu vai morrer, meu irmão, você pode arrumar o melhor médico da terra, que tu morre. E o pessoal vai estudar lá para saber se você morreu, vai dizer, morreu de nada, só morreu. E agora se ele disser, tu vive, meu irmão, pode ter a doença que for que tu vive. Porque ele tem poder para sustentar a vida dos homens. Deu para entender quem é Deus? Então, ele diz, montão de ruína e um monte dessa casa como alto de um bosque. Mataram-no porventura Ezequias, rei de Judá, e todo o Judá? Antes não temeu este ao Senhor, e não implorou o favor do Senhor, e não se arrependeu o Senhor do mal que falara contra eles. Então, o que o rei ouviu? Miqueias, e não o quê? Teve temor no coração. E continuou nos seus pecados. Então Deus fez o quê? Não se arrependeu do mal que ia fazer a Israel. Porque é mal mesmo. Amém? É juízo que Deus traz. Deus não é Deus de brincadeira. A palavra fala isso, meu irmão. Se Deus nos salvou, ele nos salvou por amor, por meio de seu Filho. Mas ele não nos salvou para a gente andar em iniquidade, em pecado. Ele nos salvou para que sejamos santo como ele é santo. Não é assim que está escrito? É assim que tem que ser. Deus não brinca de religião. Amém? Fica todo mundo me olhando assim. Deus não brinca. Deus não brinca. Deus nos quer santo, sem pecado, com coração puro. E se porventura pecarmos, nós temos um advogado, porventura não é hábito de pecado, porque aquele que tem a semente de Deus não tem mais o hábito do... Então é porventura. Temos possibilidade de pecar? Porventura temos. Mas se for porventura, por um acaso, nós temos um advogado diante dele, Yeshua HaMashiach, o nosso Salvador. Ah, então eu vou pecar, Rafael. Então, a partir de hoje, você está condenado, porque você está planejando. É porventura, meu irmão. É sem querer. Não é uma coisa planejada nem pensada. Pode ser por alguma situação de medo, qualquer coisa que aconteça na vida, a gente dá uma vacilada. Aí a gente se arrepende, pede ao Senhor, o Senhor intercede por nós diante do Pai, e o Pai vem e lança aquilo tudo no mar do esquecimento e traz aquele alívio na nossa alma. Amém? É porventura, cuidado com isso. Antes não temeu, já lemos. Em meio a esta apostasia e decadência generalizada de Israel e Judá, no meio de uma rebelião contra Deus, neste ambiente de decadência espiritual de Israel e Judá, dos homens seguindo seus próprios caminhos, Deus levanta o profeta Miqueias para proclamar o juízo sobre os chefes de Israel, os sacerdotes de Israel e os falsos profetas de Israel. Olha aí, meu irmão. Agora você imagina, Miqueias era não vou dizer um fazendeiro, que você vai ter ideia de um cara rico. Tudo. Ele era um cara que mexia com a terra ali, que plantava para comer. E Deus está levantando ele contra homens reconhecidos em Israel. Ele era um camponês. Deus levanta um camponês para confundir os grandes. Não é assim que fala em Coríntios?
Eu levanto o pequeno para confundir os grandes. Meu irmão, dá ouvido pequeno, hein? Porque ele é pequeno segundo a nossa concepção, mas é grande segundo a concepção do Deus eterno. Amém? Senão Deus não levantava ele como profeta. É sinal que Deus vem preparando ele, ó, Deus está suportando aquele pecado, aquela apostasia, e está preparando aquele camponês ali, e aí está formando ele, na hora certa ele levanta, meu irmão, e quando levanta, levanta com autoridade do Espírito. Igual Yeshua, né? Yeshua não devia ser um cara bonitão, de cabelão maneiro, nada disso. Ele devia ser meio feioso, humanamente falando. Devia ser suado. Ele andava muito, ele não tinha onde recostar a cabeça. E mais, era novo. Israel tem a tradição dos anciãos, imagina. Menino de 30 anos, falando lá com toda... Você veio de onde? Aprendeu com quem isso? Com 12 ele já estava lá dentro. Então, Yeshua é chocante, meu irmão. É porque às vezes a gente não avalia as coisas, ele choca. Porque ele é novo e ele vem com um conhecimento extremamente profundo. E os caras dizem, mas esse aí não é filho do carpinteiro lá? Do pedreiro? Nem era carpinteiro, não era pedreiro, mas tudo bem. É filho lá daquele carpinteiro? Lá pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? É igual o negócio, pode vir alguma coisa do morro lá, do tal morro, não vou dizer o nome não, senão os outros brigam comigo. Mas pode vir alguém bom lá daquela região? Então ele choca, porque ele chega nos lugares com autoridade. E os grandes sacerdotes, reis, todo mundo tinha medo dele. Você imagina um rapaz com pé de sandália, todo sujo de terra, suadão, cansado, e chegando perto daqueles caras todo aparamentado, reis e tudo, e todo mundo com medo dele. Né? É assim que o Senhor levanta seus profetas, não é? Então Deus levanta o profeta Miqueias para proclamar o juízo sobre os chefes, sacerdotes, etc. Veja em Miqueias 3, de 1 a 5. E disse eu, ouvi, peço-vos, ó chefes de Jacó, e vós, ó príncipes da casa de Israel, não é a vós que pertence saber a justiça? Olha só. O camponês já chega logo, o quê? Cutucando quem? Sacerdote, meu irmão. Não é o sacerdote que cabe a justiça, não é o sacerdote que tem que ensinar a verdade, e não estava ensinando. Aí o camponês chega cheio de autoridade e já cutuca eles. João Batista fez isso ou não fez? Perdeu a cabeça, mas fez também. E tinha que fazer mesmo, ele cumpriu o que Deus queria. Não é a vós que pertence saber a justiça, a vós que aborrecei o bem e amai o mal, que arrancai a pele de cima deles e a carne de cima dos seus ossos, os que também comei a carne do meu povo. E lhes arrancai a pele e lhes esmiuçai os ossos e os repartis em pedaço como para panela, e como carne dentro do caldeirão. Então clamarão ao Senhor, ele, porém, não lhes responderá, antes esconderá deles a sua face naquele tempo, conforme eles fizeram mal às suas obras. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você conhece Israel, claro, né? Eles estão clamando, Deus está respondendo? Aí, ó. Por quê? Você está vendo? Hein? Porém não lhe responderá, antes esconderá deles a sua face naquele tempo, conforme eles fizeram mal nas suas obras. Então Deus não responde. Assim diz o Senhor a respeito dos profetas que fazem errar meu povo. Aí, profeta falso. Meu irmão, tem que tomar cuidado na igreja. Existe profeta falso na igreja. Então tem que tomar cuidado, porque Deus não se agrada disso. Por isso que quando alguém entrega uma coisa, vai orar. Senhor, isso é teu, isso não é teu? Não vai recebendo. Você escuta.
mas vai orar para saber se é ou não é. Que clamam paz enquanto têm o que comer. Mas preparam a guerra contra aqueles que nada lhes mete na boca. Você sabe o que é isso aqui? Lembra que Yeshua juntava muita gente? O que Yeshua falou? Vocês estão atrás de mim por causa do pão que comeram. Não estão buscando justiça, não estão buscando salvação, não estão buscando verdade, mas estão buscando bens materiais. E se você não dá, eles te rejeitam, eles te odeiam. É isso que ele está falando. E muitos agem assim. Muitos vêm a Cristo para abrir porta de emprego, para ter comida, mas salvação, que é o mais importante, não liga. Então não adianta. Você pode encher sua barriga, que de qualquer forma você vai ser condenado de barriga cheia. Então, Yeshua quer que você venha a Ele, não porque você não tem comida, não porque você não tem pão, mas Ele quer que você venha a Ele porque você entendeu que você é pecador e precisa de salvação. Aí Ele te alimenta, porque eu sou o pão que desceu do céu. Por isso que ele diz assim, buscai em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão. Você não pode pegar as demais coisas e botar na frente. E muita gente faz isso. E isso é perigoso. Muito perigoso. Ah, não, mas de qualquer maneira aceitou Yeshua. Não, meu irmão, fé tem qualidade, não é qualquer fé que Deus quer. Eu posso apoiar minha fé em coisa falsa? Paulo falou que posso. Então você tem que tomar cuidado. E o diabo sabe disso. Então ele às vezes nos conduz a apoiar a fé em coisa falsa. E aí, sabe o que acontece? Você vai ser frustrado. Mas segue o que Yeshua falou, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Rafael, o que é isso? Aí tem que conhecer as Escrituras, para entender direitinho o que é buscar o reino do céu e a sua justiça. Para que você não troque as coisas. Porque tem muita gente que está no sufoco, então vai para a igreja, eu vou pedir a Deus, Deus me abençoa. E vou te dizer uma coisa, Deus abençoa às vezes. E aí a pessoa fica naquele esquema de, não, eu vou, busco bênção, vou embora, vou, busco bênção, mas não tem consciência que é uma pecadora e precisa de salvação. Ah, mas a igreja está cheia. Ué, e daí? É melhor um que crê do que 100 que não crê, não é verdade? O que você prefere? 100 que não crê ou um que crê? Você quer andar com Miqueias ou quer andar com Judá inteiro? Pois é, meu irmão, é melhor ficar do lado de Deus, né? Porque não tem plano de saúde, se você não estiver do lado de Deus, não tem plano de saúde que te salve, meu irmão. Que dê jeito, não tem. Então, melhor é ficar do lado de Deus. Amém, meu irmão? Enquanto Deus, por meio do profeta Miqueias, traz juízo sobre os chefes, os sacerdotes e os falsos profetas, que abusam do povo de Deus, ao mesmo tempo ele usa o profeta Miqueias num contraste tremendo mesmo. Deus é tremendo. Ao mesmo tempo que ele manda juízo, ele manda também razão de esperança de sair dessa miséria. Deus é tremendo, meu irmão. Ele vai usar Miqueias também para trazer a esperança a Israel. Eu acho isso tremendo, meu irmão. Por isso que a gente tem que ouvir o profeta. Às vezes Deus quer te corrigir, mas quer também te dar esperança. Ó, eu vou te corrigir agora, você vai chorar, você vai achar ruim. Isso está em Hebreus, né? Ninguém gosta de ser o quê? Repreendido. Mas se você receber a repreensão, você tem um peso de glória lá na frente. E a Bíblia diz que Deus corrige a todo aquele que ele toma como filho. E se você não for corrigido, você não é filho, é bastardo. Então nós temos que compreender essas coisas. Eu preciso entender como é a ação do nosso Deus. Porque às vezes ele quer te corrigir e precisa, porque senão você não vai ser salvo. Eu acho tremendo, Deus é muito bom. Yeshua ressuscitou, aí ficou aquele... Não, Yeshua morreu, né? Os discípulos ficaram desesperados. Você imagina?
3 anos atrás daquele rapaz, vendo maravilha. Os caras deviam estar dizendo, pô, eu vou ser primeiro-ministro de Israel, tá todo mundo contente, feliz, escrevendo carta. De repente ele é preso e morre. Meu irmão, como é que você ia ficar? Bem que minha mãe falou, não segue esse rapaz, não segue ele. Você não ia ficar assim? Hein? Ia ou não ia? Claro que ia, meu irmão. Hoje não, porque você sabe, mas você não sabia de nada. Então você ia pensar, puxa, meu pai falou tanto, não fica seguindo, esse rapaz tem 30 anos, você não sabe nem onde ele veio. Você está seguindo esse rapaz para quê? Você não sabe quem é ele. Aí, poxa, os discípulos de Emaús, caramba, para que eu fui seguir ele? Varão, mas ele era varão justo, mas mataram ele, a gente pensava que ele era até o Machia. Eu pensei que eu ia ser primeiro-ministro de Israel, nem você mais. Vou ter que voltar para a pescaria lá, não sei o quê, aquela conversa, de repente Yeshua aparece ali. Eles não percebem, porque está com o coração fechado, porque a Bíblia diz assim, e o Senhor abriu o entendimento dos seus corações. É aqui, ó. E aí foi falando aí, quando eles entraram ali para comer um pãozinho para dormir, que Yeshua foi partir o pão, eles reconheceram Yeshua ao partir do pão. E quando ele partiu o pão, que eles reconheceram, Yeshua fez o quê? Desapareceu. Por que Yeshua fez isso? Para gerar fé no coração daqueles homens. Porque sem fé, homem nenhum agrada a Deus. Por isso que eu digo, Deus é bom demais, meu irmão. Yeshua não precisava fazer isso, precisava? Mas ele nos ama e ele faz, com alegria. E aqueles homens abatidos, entristecidos, voltaram cheios de gás. Eu acho que nem dormiram. Dava para dormir? Não dava não, meu irmão. Não dava para dormir mais. Voltaram, foi correndo para Jerusalém, todos felizes. E aí já chegaram lá cansados. Nós vimos, Senhor, algumas mulheres disseram que viram também. Ai, Deus, que festa, que alegria. Não é? Tremendo isso, meu irmão. Muito gostoso. Melhor que mel, né? Meu Deus. Então, ele usa o profeta, então, para trazer também uma esperança ao povo. Veja em Miqueias 4, de 1 a 4. Mas nos últimos dias, eu vou trazer castigo, vou lavrar a terra, vou espalhar o povo, mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido como maior, mais alto monte. Isso já aconteceu? Nananina, não. Então, Miqueias profetizou coisas que, para nós hoje, ainda é profético. Está vendo? Porque cadê a casa do Senhor? Está lá? E Yeshua não falou assim? Ontem nós falamos sobre isso. A casa do Senhor será chamada casa de oração para todos os povos. O templo nunca foi conhecido como casa de oração para todos os povos. Então, está no lugar do futuro. Será. Tanto Isaías fala será, quando Yeshua fala será. Amém? Então, ainda o monte do Senhor ainda não está restabelecido. E olha, e se exalçará sobre os alteiros, e a ele concorrerão os povos. Já aconteceu isso? Então, Miqueias profetizou coisa que ainda está no futuro. E irão muitas nações e dirão, vinde, e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó. Quando que você ouviu isso? Nem no passado, quando Israel estava em obediência a Deus, nem no futuro, quando Israel desobedeceu a Deus, e nem hoje, que Israel já voltou para Canaã. Ainda não aconteceu isso. Olha que coisa. Ainda vai acontecer. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem crê? São poucos que levantaram a mão. Quem crê? Vou perguntar só mais uma vez. Agora fiquei aliviado. Presta atenção que eu vou dizer. Você vai ver com seus olhos isso acontecer. Sabe por quê? Deus não mente. Rafael, como é que vai acontecer isso? Meu irmão, isso é com Deus. Você pergunta a ele. Tá? Mas que vai acontecer, vai. Amém?
Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o quê? Hein? Diz aí para mim. Olha que coisa tremenda, hein? De sorte que andemos nas suas, porque de Sião sairá e de Jerusalém a palavra do Senhor. Uma coisa já aconteceu aqui, a lei já saiu de Sião e a palavra já saiu de Jerusalém, tanto é que chegou no Brasil. Por isso que a gente faz essa brincadeira de caminhar com a palavra aqui, é para lembrar isso, né? Moisés levou a palavra de Deus do Sinai até Canaã, e Yeshua pegou de Canaã e espalhou por toda a terra. Amém? Então isso já se cumpriu de uma certa forma, não completa, mas de uma certa forma sim. E julgará entre muitos povos. E quem julga? Juiz. Então Deus está falando que a lei sairá de lá e que a palavra dele sairá de lá, e de lá alguém vai julgar. E julgará entre muitos povos e arbitrará entre nações poderosas e longínquas. Meu irmão, para pensar. Israel sabia naquela época o que era uma nação longínqua? Agora você pode dizer qual é uma nação poderosa e longínqua de Israel? Não, o Brasil não é poderoso, mas é uma nação. Estados Unidos é uma nação longínqua e poderosa. Inglaterra é uma nação longínqua e poderosa. O Brasil é uma nação longínqua, mas não é poderosa, mas é longínqua. Poderosa aqui na América do Sul né? Uma das nações poderosas aqui na América do Sul, no nosso mundinho. Amém? Mas no mundo é Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra, essas nações, Rússia, não é? São nações longínquas de Israel que na época nem tinham. Amém? Então, e converterão as suas espadas, Estados Unidos está bem armado, a Rússia está bem armada, o Brasil está mais ou menos armado, a Inglaterra está muito bem armada, a China, esqueci dela, está muito bem armada, mas olha só, e converterão as suas espadas em relhas de arado. Rafael, isso é impossível. Para o homem, sim, mas para Deus, não. Como é que vai ser isso, Rafael? Meu irmão, bota o teu joelho no chão e pergunta a Deus. É Deus que promove essas coisas. Ele só está falando para nós que vai fazer. E você verá. Aí, e as suas lanças em podadeira vão virar podador de rosa, de planta para ficar bonitinha. Acabou esse negócio de arma. Você não vai mais ficar com medo de arma nuclear. Uma nação não levantará espada contra outra nação. Meu irmão, pergunta para você, isso já aconteceu? Então isso tem um lugar no futuro para acontecer. Meu Deus, Miqueias, lá atrás, já falava do plano de Deus sobre Israel e sobre todas as nações. Há um camponês, que nem sacerdote era. Nem aprenderão mais que tempo bom, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira, e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante. Sabe por quê? Porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Não tem como não acontecer isso. No meio do juízo, no meio da palavra de juízo sobre Israel, Deus lança a palavra de esperança. Assim como o juízo ocorre e tem ocorrido, essa palavra de esperança também se estabelecerá e virá a acontecer. Na verdade, essa promessa ainda nem se cumpriu em sua totalidade. Mas uma coisa que quero chamar a atenção de vocês é sobre o versículo do capítulo 4 que lemos, o versículo 3. E julgará muitos povos
e arbitrará entre nações poderosas e longínquas, e converterão as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Eu quero que você preste atenção nisso. Gente, para julgar precisa de quê? De um juiz. E é disto que essa paraxá inicia falando, que para Israel julgar entre muitos povos e ser árbitro entre nações, precisa de um grande juiz. E o interessante disso tudo é que Deus começa a falar deste juiz, dizendo que ele será ferido, que ele dará sua face ao que te fere. Veja em Miqueias 5, versículo 1. Agora ajunta-te em tropas, ó filha de tropas, por se há cerco contra nós, ferirão com a vara no queixo ao juiz de Israel. Quem é esse juiz? Pois é, meu irmão. Muitos não sabem que Yeshua é um juiz. Yeshua é filho de Deus. Yeshua é rei de Israel. Israel é o cabeça, Yeshua é o cabeça da igreja. Yeshua é o Mashiach e Yeshua é o juiz de sobre toda a terra. Ele intercede, e advogado. Que ele intercede diante de Deus por nós. Ele é isso tudo, e às vezes a gente não observa essas características de Yeshua. Amém? E Yeshua falou que Deus tinha dado ele o poder para julgar todos os povos. Você imagina a Rússia com essa arrogância toda, um judeu vai julgá-la. Estados Unidos com aquele poderio militar todo, é uma das nações mais poderosas da Terra, né, meu irmão? Quem quer brigar contra os Estados Unidos? Ninguém, né? Se os Estados Unidos levantar a espada, todo mundo treme, porque eles têm poderio militar, meu irmão. Tanto Rússia quanto Estados Unidos. China também, eu sempre esqueço. China também. São as 3 nações que, se levantar a espada, o mundo todo entra em guerra. E eu vou dizer uma coisa para você. Esse rapaz, esse juiz de Israel julgará todas elas. Isso é tremendo, né, meu irmão? Segundo a reta justiça, com certeza. Este juiz de Israel fará exatamente como está escrito lá em Lamentações 3,30. Dê a sua face ao que te fere, farte-se de afronta. Que juiz engraçado. Esse juiz é diferentão. Se você chegar num tribunal desse, der um tapa na cara do juiz, o juiz faz o que com você? Você está perdido, ele te prende. Mas esse juiz dará a sua face. Olha que coisa. Totalmente diferente. Como também está escrito lá em Mateus 5,39. Eu, porém, vos digo que não resistai ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Por que ele fala isso para nós também? Porque a palavra está dizendo, sejais imitadores de Cristo. E sabe por quê? Nós que somos batizados em Yeshua, somos revestidos dele. E se ele é rei, nós também seremos rei. Se ele é juiz, nós também julgaremos as nações e os anjos. E os anjos são maiores do que nós. Amém, meu irmão? Você já está acostumado com essa ideia? Você já está acostumado com a ideia que você está sendo preparado para ser rei? Não, né? Mas a gente precisa estar se acostumando com a ideia. Você vai ser rei e vai julgar povos e nações. Tem uma palavra em Timóteo muito interessante, que diz que as nações verão o Mashiach por meio de nós. Olha que coisa. Olha que coisa tremenda. Não é bonitinho esse negócio? Você não ficou animadinho, não? Eu fiquei animado.
Tem hora que eu tenho que me segurar, porque eu fico animado. Eu fico. Eu nem imaginava que eu seria rei um dia. Pô, é lucro. Não. Você entende do tamanho da grandeza que o Senhor tem preparado para nós como filhos dele? Pois é. Eu estou falando aí, É. fez lembrar de Porque a igreja não tem, não. Ela não tem noção disso. E você pode ter certeza, você vai ser rei, cara. Para pensar nisso. O que é ser um rei? Jesus fala isso em parábola também. Fala. Não sabe, não. Sabe, não. Autoridade e poder. Ó, Yeshua fala uma parábola que a pessoa lê e passa direto. Ele fala que tinha um grande senhor de terra que ia viajar para conquistar outras terras, né? E aí ele deixou lá os trabalhadores, para não sei o quê. Quando ele volta, né, deixou lá os... Tem uns que falam de talentos, essas coisas, mas eu não quero entrar nesse detalhe, eu só quero dar a ideia do que Yeshua está falando. Então, quando ele volta, alguns trabalharam bem, então ele fala assim, ô filho, ô servo bom, eis que colocarei sobre 5 cidades. Ei, servo bom, te colocarei sobre 10. Ô servo ruim, até o que tu tem eu vou te tirar. Por que isso? Ele está dizendo que se você permanecer e se você andar segundo a vontade de Deus, você será colocado como governante de cidades. E parece que as pessoas não acordam. Não sei se tinha que ir com um alfinete fincando, acorda aí, sei lá. Porque ele está dizendo a realidade, ele não está brincando, ele não está falando uma parábola de fundo moral, não, meu irmão. Ele está falando a verdade em parábola. Abrirei a minha boca em parábola e publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Ele está te declarando uma coisa que Deus planejou. Nós estamos no período que ele está convidando gente para participar dessa maravilha. Pois é. Pois é, para herdar tudo de Yeshua, imagina. Você já imaginou o que Deus deu para Yeshua? Tudo que é do meu pai é meu. Você já imaginou? Não, a gente nem sabe, gente. Não adianta nem imaginar. Você pode imaginar um planeta todo de, sei lá, de ouro. Mas nem isso. Você imaginar o que Deus deu para Yeshua, gente? A gente não tem capacidade. Mas você pode ter certeza que são coisas maravilhosas. Coisas que vão edificar a nossa existência, coisas que vão fazer-nos participantes da obra de Deus de uma forma clara, aberta, boa, gostosa. Tu vai ver a face do Pai, tu vai ver a face do Filho. Você já imaginou isso, gente? É difícil, né? Mas é bom, acredito. Mergulha de cabeça. Não, mas é terra. Mas se você fechar os olhos e se jogar, você chega lá. Porque é pela fé. Não é? Você vai chegar. Pois é, isso é maravilhoso. E a igreja está perdendo essas coisas, né? Porque, na realidade, a igreja fica baseada em teologia humana e não no que está escrito. Amém? Mas tu vai reinar. Então, olha só.
Gente, para julgar precisa, já li isso, né? Este juiz de Israel fará exatamente como Lamentações, já li. O nome o interessante também é que logo depois o Senhor fala pelo profeta exatamente o local onde esse juiz haveria de nascer. Sabe quanto tempo antes? 700 anos antes do fato ocorrer com precisão. Você acredita nisso? Nós estamos falando de um profeta que era um camponês. 700 anos antes, ele proclama aonde esse juiz havia de nascer. Olha o que ele fala em Miqueias 5:2. Mas tu, Beit-Lehem, Efrata, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cuja saída, presta atenção, são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Está falando que esse juiz, ele já existia, porque ele teve uma saída, mas ele está desde a eternidade. Olha que coisa tremenda. Será que o profeta entendeu? Pode ser que sim, pode ser que não, né? O nome dessa cidade no original do hebraico é Beit-Lehem. Fala aí. Beit-Lehem. Beit é casa de alguma coisa, Lehem é pão. Então, casa do pão. E você sabe o que é Efrata? Está sempre falando, né? Belém de Efrata, né? Ou o Efrateu é que vem de Efrata. Efrata é um nome associado a Beit-Lehem também. Por isso que fala Beit-Lehem de Efrata, tá bom? E Efrata significa terra frutífera. Olha que coisa. Este juiz vai sair da casa do pão e de uma terra frutífera. Ou podemos dizer que este juiz frutificará. O que me traz à memória o que está escrito em João 12, 24. Na verdade, vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, frutifica, dá muitos frutos. Então, ele é um pão que veio à terra para frutificar. Por isso que você está aqui, porque ele está frutificando. Por isso que ele é de Belém de Efrata. Amém, meu irmão? Outra coisa que devemos prestar atenção é que este juiz tem suas saídas desde os dias da eternidade. Quando eu nasci do ventre de minha mãe, eu não existia. Quando você nasceu, você não existia. Mas, Rafael, eles não falam que a gente morre, encarna. Isso é mentira, meu irmão. Você nunca existiu. Você é único. Quando seu papai e sua mamãe, um olhou para o outro com olho de peixe morto e falou, vamos. O que aconteceu? Você foi gerado. Você não existia. Tua mãe correu na farmácia, pegou aquele negocinho e falou, estou grávida. Seu pai ficou feliz. Não é verdade? Eu inventei. O que eu quero dizer para você é que quando a gente nasce, a gente não existia. Quando a gente é concebido, a gente nunca existiu. Então você é único. Amém? O resto é mentira. Você é único. Mas esse juiz aqui não foi assim. Esse juiz aí é por toda a eternidade antes. Ele tem uma saída, mas ele já está aí desde a eternidade. Por isso, lá em João está escrito assim, ó, João 1, de 1 a 2. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ó. Este juiz estava com Deus no princípio de todas as coisas, quando tudo era criado. Veja o nascimento deste juiz na terra, quando ele nasce na terra.
E se você for na oração intercessória de Yeshua, lá em João 17, olha o que ele fala. Vamos lá. João 17. Eu acho isso lindo, gente. Ó. Quem já leu a oração intercessória de Yeshua? Ninguém? Uma pessoa só? Caramba, que coisa mais fraca. Está muito fraco o negócio, tem que ser todo mundo. Ó, oração intercessória de Yeshua. Olha o que ele fala. Depois de assim falar, Yeshua, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o filho te glorifique. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos aqueles que lhes tem dado. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus, Errad, ó. E a Yeshua, o Mashiach, aquele que tu enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, ele está com saudade da casa dele, do quarto dele, das coisas dele, gente. Olha o que ele fala, que bonitinho. Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes do mundo existir. Não é bonitinho? Ele estava com saudade do quartinho dele, da cama, do local onde ele ficava com o Pai, na glória, antes do mundo existir. Então, Yeshua existe antes dele vir, isso, antes dele vir na terra, nascido de mulher, debaixo da lei. Ele veio, sabe por quê? Por amor. E olha o nascimento dele, lá em Mateus 2, de 1 a 6. Tendo, pois, nascido Yeshua em Betleém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente a Jerusalém uns magos que perguntavam: onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Qual é a primeira função de Yeshua na terra? Rei dos Judeus. Que coisa, hein? Você já parou para pensar que ele é rei dos judeus? Se ele é rei dos judeus, é sinal que Israel nunca vai acabar, porque senão ele seria rei de quem? O anjo falou o quê? Eis que Deus dará o trono de seu pai Davi a ele. Rafael, mas está todo mundo contra Israel. O problema é de todo mundo. Tenho pena de todo mundo. Porque Israel não vai acabar, porque Yeshua é rei dos judeus. Tá. É verdade. Pois é, porque está vivo, né? Menor que Ceará. É. E todo mundo querendo a terra. Só existe porque Deus quer, senão não existia, não. Se Deus não guardar Israel, meu irmão, Israel não subsiste. Não tem como subsistir. Então você já sabe que Yeshua não vai ser rei de coisa nenhuma, ele vai ser rei de Israel. Então Israel nunca vai ser destruído. E isso é falado por Deus pelos profetas. Israel nunca deixará de ser nação diante de mim. Ele fala isso, não é? Então, isso aqui confirma também o que Deus falou. Então, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Você lembra da estrela? De ti procederá uma estrela, ó Jacó, Balaque, que é, na realidade, a paraxá de hoje. Amém? Que estrela é essa? Cadê a estrela? Ah, está aí na bandeira, lá, ó. Por que tem 6 pontas? Porque o homem foi criado no 6º dia, quer dizer que ele viria na terra, nascido de mulher como homem. Amém, meu irmão? Está aí a estrela. Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e com ele toda Jerusalém. E reunindo todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Mashiach. Responderam eles, em Beit
Lerre. Ou seja, eles conheciam a profecia de quem? Miqueias. Está vendo aí, gente? Em Beit-Lehem da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta: e tu, Beit-Lehem, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia, o juiz, que há de apacentar o meu povo Israel. Primeira coisa, é rei dos judeus. Segundo, vai apacentar Israel. Está chamando ele de quê? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Para você entender como Yeshua também é o juiz que seria ferido, veja lá em Mateus 27, de 28 a 30. E despindo-o, vestiram-lhe um manto escarlate e, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça. Sabe o que isso me lembra? O Senhor falando com o profeta: olha, entre as árvores não tinha rei. E perguntaram se Preste: você quer reinar sobre nós? Não, eu não quero. E foram perguntando, e ninguém queria. Aí perguntaram ao espinheiro: você quer reinar sobre nós? Ele falou: quero. Aqui, ó, ele recebeu o quê? Uma coroa de espinhos. Tá vendo quando tá tudo ligadinho? Bonitinho, coladinho? Amém, meu irmão? Pois é, tá tudo ligado. Então, e na mão direita uma cana, e ajoelhando-se diante dele, e escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana, e davam-lhe com ela na cabeça. Zombaram dele. Ele não ia dar outra face? Não falou lá em Miqueias? Ele está dando. E nosso Deus continua falando sobre este juiz, pois ele também é apacentador, e será grande em toda a terra. E Yeshua é grande em toda a terra? Ainda não. Não é. Ele é grande para mim e para você, mas em toda a terra não. Se você for na Macumba, ele é grande. Se você, sei lá, for em Cuba, ele é grande. Ah, não, mas tem gente que está escondida. Eu sei, gente, grande que Deus está falando. Ele será, as nações se prostrarão diante dele. Todas elas. Ele ainda não é reconhecido como grande na terra, mas será. Porque assim está dito. Ó, Miqueias 5:4. E ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor. Tem um texto do Evangelho que diz assim: e Deus, por meio de Yeshua, nos conduz em triunfo. Aqui, ó. Ele apacentará, Yeshua, o povo na força do Deus de Israel, do Senhor. Na excelência do nome do Senhor, seu Deus. Ó. E eles permanecerão, porque agora ele será grande até os fins da terra. É com fins em toda a terra. Toda a terra vai reconhecê-lo como Senhor e Rei. Todos se prostrarão diante dele. E nós estaremos lá, bonitões, ao lado dele. É ruim isso? É bom demais. Você vai até rejeitar chocolate, porque aquilo vai te preencher. Imagina que coisa tremenda, gente. Você viu a face do Pai, você vê a face do Filho, e Ele te deu autoridade sobre as nações. As nações, quando olharem para a gente, vai ver a glória do Filho em nós. Eles não vão ver Yeshua diretamente, eles vão ver Yeshua por meio de nós. Ah, sim, aí é segredo. Porque você já viu que Yeshua dá nome assim, né? Olha para ele: tu és pedra, né? Porque ele não fala isso. Então ele vai olhar para a sua característica: tu és, sei lá, o nome. Você vai até orar em línguas. Meu Deus, que nome maravilhoso! Porque Yeshua recebeu um nome maravilhoso. Você lembra que Jacó brigou com um anjo lá? Aí Jacó pergunta: qual é teu nome? Ele fala: por que quer saber meu nome, visto que é maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz? Quem é ele? Yeshua HaMashiach. É porque não sabia, ele não era revelado ainda como Filho de Deus.
Só foi revelado na plenitude dos tempos. Amém? Ele aparece na Torá várias vezes. Para o pai Abraão, ele aparece. Pai Abraão se prostra e fala, Senhor, não destrói lá não. Se tiver um homem, se tiver 10, ele vai fazendo a conta dele lá. Não é? Aquele ali é Yeshua. E Josué, quando entra em Canaã, que ele vê um guerreiro, ele fala, quem és tu? É contra nós ou é do nosso? Ele já estava preparado para passar a espada. Ele falou, nem sou contigo, nem contra ti. Aí ele se prostra diante dele. E ele fala, descalça a tua sandália, porque a terra que tu pisa é santa. Ó, quem é esse? Anjo aceita prostração de homem? Então quem é ele? Digno de prostração. O Filho do Deus Altíssimo. Amém? Você nota que Josué pergunta, qual é teu partido, direita ou esquerda? Ele fala, não, eu não ando nessa, eu não estou nessa, a igreja não pode estar nessa. Lembra o que Deus falou para Josué? Não anda nem pela direita, nem pela esquerda. Segue. Hã? Não sou da direita nem da esquerda. Então, olha só, deixa quieto. Então ele será grande até os confins da terra. E nos dias que este juiz e rei estiver reinando, Deus promete que limpará Israel e se vingará, isso é terrível, meu irmão, das nações que não obedeceram. Aí é o período da vingança. Tem muita gente que pensa que Deus não vai vingar. Deus vai vingar. Você pode ter certeza que vai. Miqueias 5, de 10 a 15. Naquele dia, diz o Senhor, exterminarei do meio de ti os teus cavalos e destruirei os teus carros. Está falando, Israel não é bem armado? Deus vai destruir tudo. Destruirei a cidade da tua terra e derribarei todas as suas fortalezas. Tirarei a feitiçaria da tua mão. Ó, Israel tem feitiçaria hoje, meu irmão. Muita é. E não terás adivinhadores. Arrancarei do meio de ti as tuas imagens esculpidas. Jerusalém está cheia de imagens esculpidas, meu irmão. E as tuas colunas. Coluna é aqueles obeliscos, né? Tinha muito no Egito, em Israel tem. E não adorarás mais a obra das suas mãos. Do meio de ti arrancarei os teus asserins e destruirei as tuas cidades. E com ira e com furor exercerei vingança sobre as nações que não obedeceram. Brasil obedeceu a Deus? Então a vingança vai vir sobre o Brasil. Estados Unidos obedeceu a Deus? Então a vingança virá sobre os Estados Unidos. Virá a justiça, mas Israel vai permanecer. As outras nações eu não sei se vão permanecer, mas o juízo virá sobre elas. Amém? Quando isso acontecer, eu não sei que nações estarão aí. Não é? Ou se todas vão permanecer, não sabemos. Então Deus fala através de seu profeta o que ele espera de seu povo. O que ele espera da gente? Quem é povo de Deus aí? Levanta a mão. Muito, agora fiquei animado. O pessoal levantou a mão aí com a força tremenda, quase que o braço voa. Olha o que ele quer de nós. Ó, Miqueias 6:8. Ele te declarou, ó homem. Para todo mundo entender, eu vou só acrescentar uma coisa, eu não peco. Para que ele te declarou, ó homem e mulher, para você entender. O que é bom e que é o que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça. O que Yeshua falou? Buscai primeiro o reino do céu e sua... Aí, ó. Senão que pratique a justiça e ames a benevolência e andes humildemente com teu Deus. O que está escrito no Evangelho? Humilhai-vos diante da potente e poderosa mão de Deus. É a mesma coisa, de maneira um pouco diferente. Amém? E declarou o mesmo. A primeira vez que Deus declara o que ele quer do seu povo foi falado ao pai Abraão, em Gênesis 18, 17, 19. E disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e por meio dele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho escolhido a fim de que ele ordene os seus filhos
e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que a respeito dele tem falado. Se nós andarmos como Yeshua falou, buscando o reino do céu e a sua justiça, tudo que Deus falou a respeito de Abraão virá sobre nós por meio de Yeshua. Porque foi por meio de Yeshua que as bênçãos de Abraão chegam até nós. Depois Deus volta a falar disso lá em Deuteronômio, olha como Deus insiste. Deuteronômio 10, de 12 a 13. Eu já disse para você que eu acho esse nome esquisito, né? Deuteronômio. Não é esquisito? É grego isso, Deuteronômio. Devarim é melhor, né? Não? 10, de 12 a 13. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus requer de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus. Temerás ao Senhor teu Deus, ó. Que andes em todos os seus caminhos e o ames. Quem ama a Deus aí? Amém. Todo mundo? Amém. Não, achei forte. Estou até espantado. Agora eu pergunto a você, você ama o teu irmão que está do teu lado? Amém. Olha para ele. Sabe por quê que eu estou perguntando? Porque se você diz que ama a Deus, que não viu, e não consegue amar o irmão que vê, você é mentiroso. Fica ligado, hein? A coisa é estreita. Senão que temas ao Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames, e sirva ao Senhor teu Deus de todo o seu. Sabe o que é servir a Deus, meu irmão? Você está servindo a Deus aqui? Isso aí, é cumprir mandamento de Deus. Lá em Romanos está escrito assim, olha, anulamos a lei pela graça. Pode abrir lá, Romanos 3,31. Lê lá, ó. Você não é salvo porque obedeceu à lei, mas se você é salvo pela graça, você não é salvo para pecar, é salvo para andar em justiça, como Yeshua falou, buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Por acaso anulamos a lei pela fé? De modo nenhum, pelo contrário, confirmamos. Tem texto que diz no original, estabelecemos. A gente passa a estabelecer a lei de Deus por natureza e por fé. Amém? Por isso que é a justiça que é pela fé. É a obediência que vem por causa da fé. Porque você creu. Amém? É isso aí. Então, que o Senhor teu Deus de todo teu coração, de todo... Nós cantamos isso, né, meu irmão? Cantar é gostoso. Agora, e viver? E ames e sirva ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a alma. Você já parou para pensar o que é amar a Deus sobre todas as coisas? Quem tem filho aí? Eu tenho também. Eu tenho que amar a Deus acima dos meus filhos. Eu tenho que amar a Deus acima da minha esposa. Minha esposa tem que amar a Deus acima de mim. Ó. Amém. O irmão até fez assim. Amém. Temos que meditar nessas coisas, gente. Eu não tenho medo de meditar, não. Eu pergunto, estou amando, sei lá, alguma coisa mais do que a servir a Deus? A gente tem que se perguntar, porque se tiver algum sentimento contrário à verdade de Deus, nós temos que clamar por Ele, para Ele nos ajudar. Não adianta você esconder. Se esconder de você mesmo e do homem, né? Mas de Deus não esconde. Entendeu? Às vezes você está amando mais ao filho do que a Deus. Tem uma senhora nos Estados Unidos que a família é evangélica. Isso é uma verdade. Não vou falar nome. Mas ela criou a família no evangelho e uma das filhas se tornou homossexual. E ela, por amor a essa filha, aceitou o homossexualismo e escreveu um livro de aceitação. Você não viu essa? Pois é. Sabe o que significa? Ela amou a filha mais do que a Deus. Porque Deus condena o homossexualismo. E ela, inclusive, não ama a filha, porque empurrou a filha
para condenação. E lá em Romanos está escrito o seguinte: não é digno de morte somente quem pratica, mas aquele que aprova aquele que pratica. Hã? Pois é. Então, gente, a gente tem que avaliar essas coisas. Amém? Não. Sim, sim, é o principal, né? É. Como Yeshua falou, né? Glória a Deus. É. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque Deus não perdeu uma filha e nem nós perdemos uma amada irmã, né? Isso é bom. Isso é só vitória, né? Isso é bênção mesmo, é isso mesmo. Yeshua falou assim, eu às vezes pergunto para as pessoas, Yeshua tinha vontade? Tinha. Só que ele falou assim, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Na verdade, é óbvio que Yeshua é saído do Pai, ele ama, mas a gente não sabe a vontade dele. Ele estava fazendo a vontade do Pai. A única hora que ele expressa a vontade dele é que ele fala assim, Pai, eu te peço que aqueles que tu me deste estejam comigo. Essa é a única vontade expressa dele. Agora, no mais, ele sempre fala, eu não vim fazer a minha vontade. Não, tem outra também, que ele fala, Pai, se possível for, afaste esse cálice de mim. Ou seja, ele falou, eu não quero, mas seja feita segundo a sua vontade. Então, ele pôs a vontade de Deus acima da vontade dele. É o que a irmã está dizendo, e é isso mesmo. Amém? Então, o Senhor termina se revelando a Israel como um Deus piedoso e misericordioso. E eu acho isso muito interessante quando Deus fala com Miqueias, por causa de uma coisa que, na minha infância, eu ouvi muito. Longe daquele Deus carrasco. Eu não sou filho de crente, não tenho crente na família. Então, para mim, Deus era terrível, carrasco, né? Então, e duro. Que o diabo, na verdade, quer que o homem creia. Porque se eu penso que Deus é castrador, que Deus é ruim, que Deus é mau, eu quero ficar perto dele? Claro que não. Então, o diabo é astuto. Então, e que até a própria igreja de Yeshua hoje, por ignorância, diz, eu já ouvi isso, que no Antigo Testamento Deus era severo e agora na Nova Aliança não é. Eu já ouvi isso. Quem já ouviu? Pois é, isso é maligno, isso não é de Deus. Um sacerdote católico, não vou dizer o nome, expressou com muita clareza essa mentira maligna. Isso é uma reportagem, tá, meu irmão? Não vou dizer o nome. Este texto que eu vou ler, eu tirei da fala desse padre. O Deus do Antigo Testamento, a saber, Yahvé do judaísmo, é um Deus de maldição, um Deus de ira, um Deus de ciúme, e eu não posso me sentir atraído por ele. Que loucura é este discurso, meu irmão? Demonstra com clareza que ele não conhece o Deus verdadeiro, e sim o que o diabo ensinou a ele a respeito de Deus. Veja como o próprio Deus quebra essa mentira do diabo em Miqueias 7. Por isso tem que prestar atenção na palavra. Miqueias 7, 18, 20. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que esquece da transgressão do resto da sua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque ele se deleita na benignidade. Olha que coisa, totalmente diferente. Tornará a piedar-se de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades. Tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar.
mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade, conforme juraste a nossos pais desde os dias da antiguidade. E toda a palavra de Deus confirma isso. Veja Deuteronômio 4:31. Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso, e não te desamparará, nem